colocar nessa primeira tela aqui. Então tá. Vamos para a nossa segunda parte da... Tá vendo minha tela, gente? Não, agora não. Então parou. Beleza. Então, vamos lá para a nossa segunda parte da aula de Química, né? A gente já viu algumas coisas sobre energia, matéria, os estados físicos da matéria, ligações químicas. E agora eu vou falar um pouco das ligações químicas mesmo. A gente viu que existe o potencial e cada tipo de ligação vai ter um tipo de energia. Daí, quais são as possíveis ligações químicas que os átomos vão fazer? Então, a gente vai ter a ligação covalente. Essa ligação covalente é aquela em que os elétrons são compartilhados entre os átomos. Então, uma hora o elétron vai estar na eletrosfera de um átomo e outra hora aquele elétron vai estar na atmosfera de outro átomo. Então, isso faz com que esses materiais eles permaneçam unidos. Como eu tinha falado para vocês antes, a gente viu aqui esse gráfico, quando a gente aproxima dois átomos, a energia diminui. Por isso é favorável, é mais estável que os átomos façam ligações químicas, com exceção dos gases nobres. Então, no geral, tirando os gases nobres, os elementos químicos vão fazer ligações químicas. Essa ligação pode ser covalente, através da compartilhação de elétrons. Pode ser também uma ligação iônica, que eu achei muito engraçadinha aqui, coloquei para vocês essa imagem, que é um elemento químico doando um elétron para outro elemento químico. Então, um elemento químico que tiver excesso de carga negativa, excesso de elétrons, ele vai doar o seu elétron para outro elemento químico que tenha como eu posso dizer, que tenha uma falta de elétrons, uma deficiência de cargas negativas. E quando você faz com que um elemento químico, com que um átomo de um elemento químico, ele perca um elétron, lembra que ele vai virar um ânion? A gente tinha comentado isso na nossa primeira aula. Então, quando a gente tem um átomo, o átomo a gente vai ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Lembra disso? Sim. Beleza, isso aqui é um átomo. É um sistema eletricamente neutro, não tem excesso de carga positiva nem excesso de carga negativa. Porém, para o material se tornar mais estável, compensa para ele doar o seu elétron para outro elemento químico, para outro átomo. Quando ele doa aquele elétron, digamos que a gente tem 8 prótons, que é o caso do oxigênio, e 8 elétrons. Quando ele doar um elétron, ele vai ter 7 elétrons. Então, vai ter, na verdade, o quê? Excesso de carga positiva. Quando a gente tem excesso de carga positiva, a gente tem um cátion. Que é, basicamente, um íon, né? Todo elemento químico que tem uma carga elétrica, ele é um íon. Então, a gente chama de cátion quando ele tem excesso de cargas positivas. E ânion quando ele tem excesso de cargas negativas. Já aquele outro átomo que estava estável, que não tinha nem excesso, nem deficiência de cargas negativas, ele vai ganhar um elétron. Quando ele ganha esse elétron, o que acontece? A carga negativa vai aumentar, vai ter mais elétrons. Então, ele vai ser
negativo. Quando a gente tem um elemento químico com excesso de cargas negativas, ele é chamado de ânion. Então, aqui foi só mais ou menos uma revisão do que a gente já tinha visto antes. Então, na ligação iônica, a gente vai formar íons, que pode ser um cátion com mais cargas positivas ou um ânion com mais cargas negativas. Devido esse excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa, que esses dois átomos, quando eles dão recebem elétrons, eles se aproximam, entendeu? Então, basicamente é isso. Essa atração que vai ter entre esses dois átomos vai ser por conta desse desbalanceamento de carga, tá bom? E, por fim, a gente vai ter as ligações metálicas, que é um tipo de ligação muito interessante, porque nela a gente vai ter um mar de elétrons. O que acontece é que os elétrons vão ser compartilhados entre todos os átomos dos metais que vão estar ali. Então, não existe um átomo que vai ser só meu, sei lá, Júlia, eu sou um metal aqui. Não vai ter um elétron que vai ser só da professora Júlia ou um elétron que vai ser só da Milena. Não vai ter isso. Ou um elétron só da Carla. Quando a gente fizer uma ligação metálica, os elétrons vão ser nossos. Vão ser nossos. Porque vai estar nesse mar de elétrons. E por que ele é nosso? Porque o elétron ele vai se movimentar muito rápido entre esses núcleos dos metais, entendeu? Então, o que acontece é que a gente vai ter esse núcleo do íon metálico, que ele vai ser positivo. Então, a gente vai ter esse núcleo desses metais, e os elétrons, eles vão caminhar entre esses núcleos. Eles vão se movimentar entre esses núcleos. Essa movimentação vai ser muito rápida. E isso explica também o porquê das características dos metais. Ele ser, por exemplo, um bom condutor elétrico, porque ele consegue movimentar muito os elétrons. Ele ser um bom condutor de temperatura. Então, basicamente é isso. Na ligação metálica, a gente vai ter esses núcleos que são positivos e compartilhando. E vai ter um compartilhamento de elétrons entre esses núcleos, tá bom? Esse compartilhamento de elétrons vai formar um mar de elétrons. E é isso que a gente vai aprender. É isso que a gente sabe sobre as ligações metálicas. Eu passei bem rapidinho por essa informação, porque o foco da nossa aula vai ser sobre massa, densidade e volume. Então, a massa, a gente mede pelo sistema internacional, né? A gente mede massas em grama. Existe uma necessidade do ser humano em quantificar as coisas, seja para vender. É importante quantificar. Antigamente, a gente media, por exemplo, o comprimento em pés. Então, com o passar do tempo, a gente foi quantificando as coisas, mas de uma forma padronizada. Então, o sistema internacional, ele usa um padrão. E nesse padrão, a medida da massa, que é a resistência ao movimento, né, a mudança de movimento, essa massa, ela vai ser medida em gramas. Só que para a gente aferir a massa de alguma coisa, como que a gente faz? A gente faz através do peso daquela massa. O peso é devido à gravidade. Então, um material que tiver mais massa, a gravidade vai fazer com que ele exerça mais força-peso sobre uma superfície. E é assim que a gente consegue medir a massa em gramas. Existem certos prefixos, por exemplo, miligramas, quilogramas. Esses prefixos, eles mudam, eles multiplicam por uma potência de base 10. Então, no caso de quilogramas são 1000 gramas, né, gente? Então, a gente vai ter 1000 gramas.
Essas 1000 gramas, a gente pode falar que é devido a esse símbolo K aqui, né? O K, ele representa esse 1000. Esse 1000, a gente vai falar que é 10 elevado ao cubo. Então, toda vez que a gente está falando de massa, a gente utiliza o termo grama e a gente pode colocar alguns prefixos antes. Pode ser quilogramas, que representa que você está multiplicando por 1000 aquele valor da grama. Ou pode ser miligramas, que você pode estar dividindo por 1000. Então, vai ser 10 a menos 3 gramas. Então, isso aqui é um papo que a gente vai ter mais para frente. Mas, basicamente, a gente tem a massa e a gente confere essa massa através da força-peso. Por isso que, muitas vezes, as pessoas confundem, por exemplo, o meu peso aqui na Terra é um e em Júpiter é outro. Porque o que acontece? A gravidade da Terra é uma, a gravidade em Júpiter é outra. Então, basicamente, é por isso que a gente consegue ver a massa. Beleza. O volume, ele é medido pelo Sistema Internacional em metros cúbicos. Então, o que seria isso? Imagina que você tem um cubo que ele tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Se eu multiplicar 1 por 1 por 1, vou multiplicar aqui 1 vezes 1 vezes 1. O resultado vai ser 1. Agora, quando eu multiplico metro por metro, isso aqui não é igual a metro cúbico, gente? Se vocês lembrarem de potências, dá para retomar. Por exemplo, quanto que é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes o número 2, né? É assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Aquele índice lá em cima, ele representa quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, no caso do número 1, se eu multiplicar ele por ele mesmo infinitamente vezes, uma quantidade de vezes infinitas, vai sempre continuar dando 1. E no caso do metro cúbico, significa que eu estou multiplicando 3 vezes a unidade metro, tá bom? Por isso que área é metro quadrado, porque você multiplica apenas 2 vezes o metro. No metro cúbico, eu estou utilizando as 3 dimensões. E, por fim, a gente tem a densidade, que vai ser a razão, ou seja, a divisão de massa por volume. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente trabalhar um pouco mais sobre densidade. A gente vai falar sobre a proporção dessas grandezas, né? Então, a densidade daria para a gente entender um pouco como se fosse a concentração de algo no espaço. Então, digamos que a gente tem que medir 1 quilo desses materiais que eu coloquei para vocês aqui do lado. A gente vai medir 1 quilo de pena e 1 quilo de madeira. Qual vai ocupar mais espaço? Qual material eu vou precisar de um volume maior? A pena. Sim, exatamente, porque ela é menos densa. Então, a densidade a gente pode ver da seguinte forma: quanto de espaço, quanto de volume uma certa quantidade de massa ocupa, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem como relacionar essas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, a gente tem aqui densidade. Quanto maior volume de um material,
Quanto maior for o volume que ocupar, então, no caso das penas, vai ocupar um volume maior, né? Se ocupa um volume maior, a densidade é menor. Por quê? Porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá bom, gente? Vocês já viram isso aqui em matemática? Eu acho que já vi em física. Em matemática, não. Tudo bem. Mas, basicamente, por estar dividindo aqui, que elas são inversamente proporcionais. E também pelo conceito que a gente acabou de gerar, né? Ó, eu falei que para mim ter 1 quilo de pena, o volume de pena teria que ser maior. Logo, a densidade da pena é menor. Então, a gente não precisa pensar tanto em matemática. A gente pode pensar mesmo nessas ideias que a gente consegue construir durante a aula, tá bom? Já a madeira, por ser mais densa, o volume dela é menor. Vou pegar uma caneta aqui, vou pegar um marca-texto, porque é onde eu vou conseguir. Então, o volume vai ser menor da madeira. Se o volume da madeira é menor, a densidade dela é maior. Então, para mim ter 1 quilo de madeira, eu vou precisar de menos volume de madeira. E por isso a densidade da madeira é maior. Então, densidade é a razão entre massa e volume. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Até aqui tá tudo bem, prof. Beleza, então. Em relação à densidade, sobre as coisas afundarem ou boiarem na água, é justamente através da densidade que a gente consegue pensar nisso. Então, imagina que você está em um joguinho daqueles de... Aquelas gincanas que tinha bastante em alguns programas ao vivo, que você tem que falar afunda ou boio. Para você saber, você teria que ver a densidade do material. Se o material ele for menos denso do que a água, ele vai boiar na água. No caso da água, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. E quando a gente fala em centímetro cúbico, dá para a gente entender que centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá bom, gente? Isso é uma relação que a gente pode fazer, que centímetros cúbicos referem a ml, tá bom? Então tá, a cada 1 ml de água, a gente vai ter 1 grama de água. Se aquele material for mais denso do que isso, por exemplo, um chumbo, né? Se for mais denso do que isso, ó, se for mais densa do que a água, vai afundar. E o que é interessante é que a massa daquele material, ela vai gerar um deslocamento da água. Tá vendo aqui, ó? Esse deslocamento aqui. Imagina que a gente tem uma quantidade de água, né? Que tinha no copo antes. Que é essa linha que está traçada para vocês em vermelho. Dá para ver bem, gente? Dá para enxergar essa linha em vermelho aqui? Dá sim. Sim. Quando a gente coloca um material que tem a mesma densidade do que a água, ele fica assim, como se fosse um intermediáriozinho, tá vendo? Intermediário entre totalmente afundado e boiando. E vai ter um certo equilíbrio entre a força de empuxo e a força da gravidade. A força da gravidade é aquela que quer fazer você afundar na água. Já o empuxo é uma força que quer fazer você ir lá para cima. É basicamente isso que a gente precisa pensar agora.
Então, se tem a mesma densidade, aquele material não vai afundar na água. E daí o que vai acontecer é que não vai deslocar um certo volume, vai deslocar bem pouco volume de água. Já um material que boia na água, esse aqui era o que boiava, né? Aqui tá meio confusa essa imagem, agora que eu vi. Já o material que afunda na água, ele tem a densidade maior, então a concentração, a quantidade de gramas que tem no volume ali vai ser maior, né? E a massa desse material vai ser exatamente igual a essa quantidade de água deslocada. E é muito interessante saber isso, porque não sei se vocês já viram a história da coroa do rei, que um cientista ele tinha que determinar se era feita de ouro ou não. Não sei se vocês lembram disso, ou já viram. Não me lembro não, Pro. Não me lembro. Então, vou contar aqui para vocês rapidinho para a gente já ir para a próxima coisa. Arquimedes que descobriu a densidade. Arquimedes, ele tinha que medir, dizem, né? Que ele tinha que descobrir para um rei se a densidade, se uma coroa era feita de ouro ou não. Naquela época ainda não existia o conceito de densidade. Então, ele tinha que determinar para o rei se aquela coroa era feita totalmente de ouro ou se o ferreiro que estava fazendo a coroa para o rei estava roubando ouro para ele, entendeu? Porque às vezes você pode medir a massa de um material, digamos que ele tenha dado 1 quilo de ouro. Então, a coroa pronta também estava dando 1 quilo. Mas será que dentro da coroa, no interior da coroa, só tinha ouro ou tinha outro metal? Entendeu? Ou será que era uma composição entre ouro e outro metal? Era uma liga metálica. Então, era isso que o rei queria saber. E Arquimedes, um dia lá tomando banho, ele percebeu que a quantidade de água que vazava da banheira quando ele entrava era correspondente à massa do corpo dele. E assim ele conseguiu descobrir se estava correto ou não. Isso aí é um assunto que a gente pode conversar mais para frente. Se vocês quiserem, eu posso até mandar um videozinho, porque é bem legal, tá? Mas essa parte é mais física, tá bom? Tá bom. O que é interessante sobre essa parte de densidade que eu queria falar, e por isso que eu trouxe essas imagens, era, por exemplo, materiais com densidades diferentes não vão se misturar. Um material que é menos denso do que a água, ele vai boiar na água. Então, imagina 2 líquidos de densidade diferente. Vai ficar dividido aqueles líquidos. Tem a ver também com polaridade e outros fatores, mas a gente já vê, por exemplo, o óleo e a água. A gente tem aqui, ó, vou fazer um desenhozinho para vocês. Nem precisa, na verdade. Vamos considerar só essa parte aqui de cima desse recipiente, que é um becker. O óleo, ele fica na parte de cima da água, né, gente? Ele não se mistura com a água e fica em cima da água. Vocês concordam? Sim. Beleza. Isso aí é um experimento que dá até para vocês fazerem em casa. Então, o óleo vai estar aqui nessa parte de cima. Por que será que o óleo fica na parte de cima e não na parte de baixo? Entendeu? É por conta da densidade. O óleo é menos denso. E por ele ser menos denso, ele pega e fica nessa parte de cima. Se a gente tem um líquido que não é miscível com a água e é mais denso do que a água que vai ficar por cima, entendeu? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, sim, Pro. Então tá. Então, se é menos denso, boia. Se é mais denso, afunda. E agora a gente vai tratar um pouco sobre concentração. Então, a concentração comum, não a concentração química, a gente pode falar
que é a quantidade de uma coisa que a gente tem em um certo volume, certo? Então, imagina a água. Por que é importante a gente saber a concentração de sais minerais na água? Por questão de saúde, entendeu? Então, a gente utiliza o conceito de concentração em várias coisas no nosso cotidiano. Por exemplo, um suco concentrado. Um suco concentrado é aquele que tem muita polpa da fruta para pouca água, entendeu? Então, a gente sempre vai falar de concentração, a gente pode falar, existem diferentes formas de você ter uma concentração. Existe você tendo uma certa massa, um volume, é como se fosse uma densidade, então beleza. Existe você tendo concentração sendo um certo volume de suco, por exemplo, dentro de um volume maior. Então, a concentração, você sempre vai ter um soluto e um solvente. Então, a gente vai ter sempre aqui, ó, soluto que é o que vai ser dissolvido. Beleza, então o soluto vai ser dissolvido. O soluto vai ser dissolvido em um solvente. O solvente universal, né, que a gente fala, é a água. Porque ela consegue dissolver a maior parte das coisas. Mas isso, a gente sabe que ela não consegue dissolver certas substâncias e tudo mais. Mas a água dissolve muitas coisas. Então, quando a gente está falando de concentração, a gente quer saber a quantidade de um soluto dentro de um solvente. A quantidade de uma coisa dentro de um macro. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o rótulo de um suco, né? E a gente tem a quantidade de carboidratos, a quantidade de uma certa coisa por porção. Essa porção é 20 ml. Se a gente está falando em ml, mililitros, é 200 ml ali, 200 ml. Mililitros, lembra que eu falei para vocês que era a mesma coisa que centímetros cúbicos? Então, a gente está falando de volume. Se a gente fosse pegar 200 ml de suco, a gente já está pegando um volume de suco. Dá para fazer essa associação também. Então, beleza. A gente tem em 200 ml, que é uma porção, a gente vai ter uma certa quantidade de carboidrato, açúcar, sódio, vitamina C e tudo mais. Então, essa quantidade que é massa, a gente vai ter, por exemplo, 24 gramas de carboidrato. Então, aqui está o exemplo, o primeiro exemplo de concentração, né? Que foi aquele que eu dei lá em cima. Vou pegar aqui o nosso marca-texto. Então, existe a concentração de grama de massa por volume. E também vai existir a concentração de volume por volume. Então, eu trouxe aqui nesse segundo slide para vocês, um exemplo dessa concentração de volume por volume. A gente tem, na verdade, aqui eu peguei porcentagem, né? Porque existe concentração com porcentagem também. Mas é interessante, porque está relacionada com volume. Então, eu tenho 10% de suco puro. Opa, já vai acabar a nossa aula. Eu tenho 10% de suco puro numa certa quantidade de uma bebida. Então, digamos que eu tenho 100 ml dessa bebida aí. Se eu tiver 100 ml dessa bebida, qual vai ser o volume de suco que eu vou ter? Se é 10% a concentração, 10% de 100 é 10.
Então, significa que eu tenho 10 ml de suco puro em 100 ml daquela bebida, daquele suco diluído, tá bom, gente? Um suco mais concentrado vai ter uma maior porcentagem de suco para a bebida. Um suco menos concentrado vai ter uma menor porcentagem de suco. Só dando mais um exemplo aqui para vocês, da onde a gente utiliza também a concentração comum no nosso cotidiano, é para fazer ligas metálicas. Então, por exemplo, quando a gente tem um latão, que é a mistura de cobre e zinco, a gente vai ter uma certa quantidade de cobre para uma certa quantidade de zinco. E isso é concentração. A gente tem o bronze, que é cobre e estanho. Tudo isso são coisas importantes no nosso cotidiano. Eu quero ressaltar um aqui para vocês, que é o aço. O aço ele é muito utilizado no nosso dia a dia, que é o ferro com carbono. O que é interessante é que a propriedade do material, ela muda conforme a quantidade que tem de um ou de outro. Nesse caso aqui, do aço, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, nesse lado aqui, no lado esquerdo. No aço, a gente vai ter bastante ferro. O ferro vai ser, entre aspas, o solvente. E o que vai estar dissolvido no ferro, nessa matriz de ferro, vai estar disperso dentro do ferro, é o carbono. Então, a gente vai ter partículas ali de carbono. Vou colocar aqui o C. E dependendo da quantidade de carbono que tem dentro do ferro, isso consegue modificar as suas características. Quanto mais carbono você tem dentro do ferro, maior é a dureza daquele material. Mais difícil é você conseguir riscar aquela superfície do material. Porém, se você colocar muito carbono, ele fica mais frágil, porque o carbono é um material cerâmico, mais para frente a gente vai ver isso também. Ele está na classe aí do cerâmico, nesse caso, esse tipo de carbono, né? Porque o que forma, na verdade, nem é o carbono. É uma mistura de ferro com carbono. Eu acho que é F2C, não lembro agora. É ferrita o nome dessa coisa aqui. Essa ferrita que forma, quando você coloca carbono dentro dessa matriz de ferro, esse componente que forma aqui, ele é um material cerâmico. E quando a gente pensa em material cerâmico, a gente pensa o quê? Em fragilidade. Então, se a gente tem muita ferrita dentro do carbono, a gente vai ter, dentro do ferro, a gente vai ter um material que vai ser mais frágil, que não vai aguentar tanto impacto. Mas se a gente também tiver mais desse carbono, ele vai aguentar mais compressão. Por exemplo, vamos pegar o tijolo que a gente usa no nosso cotidiano. Não sei se vocês sabem, mas o tijolo vermelho, ele é um material cerâmico e é uma cerâmica vermelha, né? E essa cerâmica vermelha, se a gente parar para pensar nesse tijolo, se a gente tacar o tijolo, ele vai quebrar, não vai? Gente? Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Mas então, se a gente tacar o tijolo na parede, ele quebra, não quebra? Sim. Porque ele é frágil, ele não aguenta impacto. Mas o tijolo, ele consegue estruturar toda uma casa. Não é à toa que a gente faz nossas casas de tijolo, né? Então, ele aguenta uma força de compressão, alguma coisa comprimindo ele para baixo. Só que ele não aguenta o impacto. Então, basicamente, é isso que a gente utiliza a concentração comum no nosso cotidiano. Para saber a quantidade de uma coisa dentro de uma matriz, dentro de um solvente, tá bom?
Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, Pro. Pra mim, Ficou não. não. Ficou não. Professora, a senhora vai disponibilizar esses slides aqui? Vou disponibilizar. A aula vai estar no YouTube, no canal do Cursinho Bitita, tá bom? Tá bom. Beleza. Vou mandar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. E vocês querem alguma lista sobre esse conteúdo? Sim, eu gostaria. Lista de exercício? Isso, lista de exercício. Ah, eu acho que eu gostaria também. Então, durante essa semana, como a gente só vai ter aula de química, não sei se vocês repararam, é a cada 2 semanas, né? E alterna entre eu e a professora Karine. Então, eu vou, durante essa semana, preparar o conteúdo e daí vocês têm a semana seguinte para fazer os exercícios para a próxima aula de química, tá bom? Tá bom. Beleza, Pro. Muito obrigada, viu, vocês pela presença. Vou parar aqui de gravar.